João e o menor do reino. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Esse texto parece muito intrigante, porque Jesus parece colocar João lá em cima, mas logo depois lá embaixo. Que revelações acerca do reino podem ser extraídas para que possamos compreender seus valores e a própria afirmação de Jesus? Vamos começar pelo motivo pelo qual ele é maior. Bem, nesse caso, podemos pensar como ele poderia ser maior que Elias ou até mesmo que Moisés, com tantos feitos notáveis, uma vez que não há registro de que João tenha operado milagres e sinais. O primeiro ponto que eu queria construir, ou até mesmo desconstruir, é a superioridade por superlativos. Quando a palavra fala que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, não se trata de um atentado contra seu intelecto, pois como poderia um homem experiente de muitos anos considerar um jovem imaturo ser superior a ele? Assim, a superioridade seria por peculiaridade e não por superlatividade. Cada ser é único e tem dons diferentes que simplesmente você não tem. Pensando assim, o que torna João peculiar e diferente dos demais profetas? Que tal começar pelo seu apelido? Sim, o Batista. Não era sobrenome, e sim como ele era conhecido, e na nossa linguagem hoje poderia ser melhor traduzido como João Imersor, ou João Afogador. Estranho, né? Mas era isso que ele fazia mesmo. Então, quando Jesus fala que para entrar no reino tem que nascer da água e do Espírito, João é o pioneiro nessa aplicação, em conduzir os arrependidos às águas. Veja a importância do batismo e de como João foi usado nisso. Ele estava no limiar do reino, às portas. Sim, a porta do reino de Deus. E agora, por que então ele seria o menor que o menor do reino? Bem, para isso eu creio que o ponto-chave é que Jesus especificou bem, dos nascidos de mulher. João era ainda alma vivente, homem terreno, e carne e sangue não herdam o reino de Deus. Tem que nascer da água, mas também do Espírito. Precisamos de um corpo incorruptível para entrar nesse reino eterno. É necessária essa transformação. E João estava muito consciente disso, pois ele afirmou: "E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." Desse modo, a consumação do batismo com o Espírito Santo é a ressurreição dos mortos, seguida da transformação, regeneração, vivificação. Nas águas, morremos e ressuscitamos com Cristo em relação ao pecado. Recebemos seu Espírito Santo, mas também teremos que morrer e ressuscitar de fato. E a garantia de que ressuscitaremos é que fomos selados com esse Espírito. A carta selada implica que já tem o endereço de destino definido e tem sua postagem paga, mas ela pode ser desviada no caminho. E a carta aos Hebreus faz exatamente essa demonstração. Desse modo, vivemos em uma tensão entre uma certeza e uma promessa. Veja depois os versículos que coloquei aqui. Tanto a certeza como a promessa demandam uma atitude digna da nossa parte. Jesus, quando fala com a mulher samaritana que a verdadeira adoração é espiritual, ele usa a expressão "vem a hora" e "já chegou", mostrando tanto um aspecto presente como um aspecto futuro. Para exemplificar melhor isso, podemos tomar o Êxodo como comparação. Cruzar o Mar Vermelho é uma referência forte ao batismo nas águas, e é o que Paulo fala. Assim, a ressurreição dos mortos poderia ser, em minha opinião, cruzar o Rio Jordão, como o Rio da Morte foi também para o peregrino de John Bunyan. O último obstáculo para a conquista da terra prometida era o Rio Jordão. O milagre de atravessar o rio caudaloso colocou os reis da terra em desespero total. Hebreus significa o povo do outro lado do rio, ou o povo que cruzou o rio, as águas. O amor é forte como a morte, e o ciúme duro como a sepultura, e as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Então vemos que esse espaço e tempo entre nascer das águas e a ressurreição dos mortos é o caminho, a peregrinação. Abraão é o pai da fé. Ele começou essa jornada e mesmo que ele tenha habitado na terra da promessa, ainda esperava a cidade celestial. Entendeu que sua peregrinação na terra apontava para algo maior, superior, celestial. E viver avançando nesse equilíbrio entre uma certeza e uma promessa é justamente o fundamento da fé, da fidelidade. E finalmente os que vencem a morte serão espíritos vivificantes, celestiais, e qualquer um desses será maior que um homem terreno, mesmo que o maior deles.